Eu li, acreditem, eu li. E é óbvio que eu comecei a inventar um monte de poema em decassílabo porque eu fiquei inspirada pelo Camões. É claro que eu não entendi a metade das frases, eu tive que voltar mais de uma vez. Foi uma leitura difícil, demorou um pouco, mas eu quis ler mesmo assim, porque é uma literatura muito rica. Mesmo que tu não pegue absolutamente tudo da história numa primeira leitura, dá pra, ao longo do tempo, ir se acostumando com a linguagem do Camões, a forma dele de escrever, e tu vai pegando um pouco internamente, assim, a questão da montagem das frases, e é uma coisa incrível para quem gosta de estudar a língua portuguesa, mas pra tua vida mesmo, assim. Começa a entender mais as funções das frases. E é interessante, né? Porque o Camões pegou uma língua que era extremamente bruta e transformou no português que a gente conhece hoje. E se não fosse por ele, a gente não teria o nosso português também, sabe? Então é muito interessante fazer a leitura desse livro. Valeu muito a pena. Eu tinha muita dificuldade com clássicos antigamente. Isso foi uma coisa de 2 anos pra cá que eu comecei a querer ler os clássicos. Porque eu tinha muito que eu já sabia mais ou menos a história, então não tinha por que ler. Mas tu perde muito em não querer aprender, em não querer ler o livro, porque tu sabe da história. Porque às vezes a maior riqueza do livro não é a história, a maior riqueza do livro é a forma da escrita, é aquilo que vai te inspirar. E esse livro é um livro extremamente rico. Ele mistura mitologia grega com a história de Portugal, com um pouco da nossa história também, né? Então é bem interessante. É difícil de ler? É. Dá vontade de parar? Dá. Mas tu vai entender mais sobre estrutura de frases e tu vai ter vontade, talvez se der sorte, de começar a se aventurar pelo mundo dos poemas. E isso é muito riquíssimo em Camões. O Camões, quando ele fez esse livro, ele elevou a língua portuguesa a outro patamar. O português que a gente conhece hoje só é o português que a gente conhece porque ele inventou praticamente. Ele é dividido em 10 cantos com 1100 estrofes. Cada estrofe tem 8 versos e 10 sílabas poéticas. E a história principal gira em torno do Vasco da Gama a caminho da Índia. Mas ele não fala só sobre isso, ele fala um pouco sobre a história de Portugal, fala sobre o espírito aventureiro do povo português, porque vamos combinar, era um povo que não era um dos mais ricos da Europa. Então por que eles foram os primeiros a se aventurar no mar? É uma coisa assim que não tem explicação, e realmente é algo heróico, porque até ali aquilo era o fim do mundo. A saída ali pro oceano era o fim do mundo. E aí eles resolvem entrar na água sem saber o que eles vão encontrar do outro lado. Muitos deles não voltando, porque nas navegações às vezes metade não voltava. E eles fazem isso com coragem, com empolgação. Então foi uma atitude muito louvável das pessoas que entraram nesse navio para conhecer. Ah, tinha interesse? Sim, tinha interesse, mas assim, a gente às vezes tem interesse em ganhar dinheiro, não vai nem na esquina vender alguma coisa, sabe? Então os caras entraram no mar. Pra fazer isso, ainda assim, dá pra gente admirar. De primeira, ele assusta muito, porque é um português muito mais rebuscado, é diferente. Ao mesmo tempo que ele faz muita menção à mitologia grega, e eu não conheço muito. E aí ele fala de partes da história de Portugal também. Tu tem que entender um pouco da história. Acaba sendo um estudo de várias áreas se tu lê esse livro. Então ele não é um livro de uma leitura simples e rápida, sabe? Embora eu tenha tentado ler da forma mais corrida possível, mesmo que não entendendo tudo. E algumas coisas ia entendendo pelas notas de rodapé, sabe? Porque eu me conhecendo, eu sei que eu não ia terminar se eu não fizesse dessa forma. Depois disso, eu vi alguns vídeos no YouTube de pessoas que faziam essa leitura conjuntamente e explicavam um pouco mais da história de Portugal, explicavam um pouco mais da mitologia. Isso ajudou bastante a
e botar mais carne, assim, na história. E Os Lusíadas, ele foi escrito na época que Portugal estava no auge das explorações marítimas. Então ele é um livro muito a cara de Portugal, pelo menos naquela época. É um livro formador, assim, para o país de Portugal. E acaba sendo pra gente também, porque a gente teve muita influência portuguesa aqui. E uma das coisas que eu mais gostei no livro é que o Camões, ele consegue misturar muito bem as coisas que realmente aconteceram com mitologia, com contos fantásticos. E ele faz com que a gente veja o quão fantástico foi a vida real. E isso é fenomenal nele. Eu acho que poucos autores conseguiram fazer o que ele fez. De pegar um fato histórico e transformar em um conto quase mítico. Como se ele estivesse dizendo assim, sim, isso realmente aconteceu, gente, não foi incrível? Ele não foi um dos livros que mais me deu prazer em ler, mas ele foi um livro que me ensinou demais e me fez crescer, eu acho, enquanto leitora, porque acho que foi o primeiro épico que eu li. E depois dele eu tô me sentindo mais corajosa, assim, pra ler a Ilíada ou a Odisseia, né? Os clássicos, eles têm uma riqueza muito grande, que a gente não pode ignorar, que é o fato de que contém neles um retrato muito geral da sociedade. Tu consegue ter contato com diferentes formas de personalidade. Então tu fica muito mais atento, muito mais perceptivo às sutilezas, assim, da vida. E não são todos os livros que fazem isso. Eu acho que todos, em algum nível, fazem. Mas os clássicos, eles fazem muito potencializado. E por muitos anos eu negligenciei a leitura de clássicos. E hoje eu vejo que esses últimos 2 anos de leitura de clássico me fizeram ter uma visão muito mais ampla, sabe? E, enfim, exercitar mais a minha inteligência. Por não ser uma leitura fácil, ele não é um livro de tu levar na tua bolsa e ler no trem, por exemplo. Ele exige uma certa concentração, uma certa paciência, mas eu recomendo que, se tu for ler clássicos assim, tu leia numa corrida. Tipo, não fica parando pra tentar entender cada detalhe, porque numa dessas tu desiste de ler, porque não é gostoso, cara. Então vai lendo, sabe? Tipo, não entendi muito bem, dá uma pesquisada aqui, mas também não fica muito. E também, se não der pra pesquisar porque tu vê que tu vai perder teu ritmo, segue cantando ali os tempos, depois tu descobre o que é o fulano. Porque esse tipo de livro não é pra ler uma vez, tu vai ler mais. Então tudo bem que tu não pegue tudo de cara, sabe? Em resumo, é um livro que merece um lugar especial no coração de qualquer um que queira se aprofundar um pouco mais em literatura, e merece muito estar nesse canal de leitura, porque pra mim ele foi uma grande conquista de ter lido, e foi bom ter começado por ele e não ler Enéida ou ler Ilíada ou ler Odisseia, porque ele tá mais perto da nossa cultura. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam, isso ajuda bastante na divulgação.